Virgínia e Zé Felipe se separaram, mais um casal famoso se separa e a internet entra em choque, né? Mas será que a gente está chocado pelo fim do relacionamento em si ou pela idealização daquele casal perfeito? Sim, hoje nós vamos falar sobre o grande problema de você transferir as suas expectativas, os seus desejos para outro casal e viver a ilusão, a fantasia de achar que esse casal vai ser feliz por você. É possível isso acontecer? É possível, às vezes a gente faz isso, né? E não somente com eles, né? O Zé Felipe e a Virgínia, eles são apenas mais um exemplo de tantos outros que a gente já viu isso acontecendo, né? Sim. Por exemplo, eu sempre gostei de acompanhar a Sandy. Quando eu via ela, por exemplo, com o Lucas Lima, eu sempre gostei muito, porque eu gosto de ver o amor entre as pessoas, né? E demonstrações públicas de amor, e viagens, e momentos marcantes. Tudo isso é inspirador mesmo, né? Mas o grande problema é quando a gente começa a meio que misturar as bolas, sabe? Entrar muito na fantasia de que aquilo que a gente está vendo na internet é o todo da questão. E não é. Aquilo é apenas 1% de tudo que acontece entre o casal no dia a dia. E às vezes a gente fica com aquela sensação de que tudo é mil maravilhas, de que eles não têm problemas como a gente, né? E aí você começa a misturar as coisas e você começa a acreditar, e algumas pessoas são assim, começam a acreditar que o relacionamento ele só é verdadeiro quando ele é sempre cheio de coisas boas, positivas e não enfrenta adversidades, não tem conversas difíceis, porque ninguém faz uma live para ter uma conversa difícil com o seu namorado, com o seu esposo. Ninguém mostra lá na internet que brigou com o outro, porque isso é de fora o íntimo. Então, a internet ela é meio que um filtro da realidade que mostra apenas um lado da história e não mostra o dia a dia. E aí a gente começa a confundir as coisas. Eu me lembro também que foi uma comoção geral quando a Fátima Bernardes se separou do William Bonner. Qual outro casal que tem aí? A Graciane Barbosa e o Belo também, que são outro casal que se separaram em todo mundo. Falou, nossa, mas por que eles se separaram? Ela estava com ele desde o começo. E a gente esquece que a rede social... Existem filtros mesmo, né? A pessoa posta 3 segundos da vida dela, 60 segundos da vida dela, e a gente esquece que existem 24 horas, né? E a gente projeta o nosso relacionamento no outro. Fala, poxa, eles fazem as viagens, eles são ricos, eles têm tudo na mão, e por que eles se separaram? A gente esquece que não existe relacionamento se não existe respeito, se não existe amor. Pode ter o dinheiro que for, você pode ser milionário que for, mas se você não tiver respeito, a responsabilidade afetiva com outra pessoa, se não tiver o amor, isso aí não vale de nada. Sim, e aí a gente entra na primeira conclusão, é que o dinheiro... ele não compra a felicidade. Então, não importa se você tem dinheiro suficiente para dar um jatinho para a pessoa que você ama, não importa se você tenha dinheiro para nem pensar em contas a pagar, você já sabe que tudo vai ser pago. Você pode simplesmente colocar o dedo no mapa e escolher para onde você vai e que você consegue ir, porque o dinheiro não é uma limitação. Mas essa fantasia... essa facilidade financeira, vamos dizer assim, ela não é capaz de comprar a felicidade, porque o amor ele é uma construção. Então, se você tiver a facilidade de ter dinheiro à vontade, mas não construir com o outro todos os dias o relacionamento a partir de conversas sinceras, a partir de cultivos de afeto, de amor, de compreensão, de empatia, construírem uma vida juntos também e não uma vida paralela em que cada um tem uma agenda diferente. Se não houver esse cuidado cotidiano, nada vai acontecer. A felicidade
ela não acontece de uma maneira espontânea e automática. Ela é, de fato, uma construção e que, claro, o dinheiro pode trazer algumas facilidades no processo. Sim. Muitas vezes a gente está aqui preocupados com a conta que tem que pagar no dia 20, no dia 10, no dia 15. Tem pessoas que não têm essa dificuldade. Legal, mas isso não muda o fato de que relacionamento é construção. Sim. Então, não caia na tentação de achar que se você tiver bastante dinheiro com o outro, isso vai trazer automaticamente a felicidade a dois, porque isso não é verdade. Sim, o amor precisa ser regado, né? Muitas vezes fala assim, olha, ele é milionário, mas passa muito tempo trabalhando, passa muito tempo viajando e não rega, né? O amor mesmo de verdade. E o amor é o quê? A companhia, o companheirismo, né? Aquela coisa mesmo de olhar no olho da pessoa e falar, eu estou aqui por você, eu estou aqui lutando com você. E quando não se tem isso, o amor vai minguando, né? Porque ele não é regado todos os dias. Sim. E às vezes você tem uma casa enorme, por exemplo, que você passa mais tempo sozinho do que com o outro. Às vezes você tem uma agenda, por exemplo, na semana inteira você faz faculdade, ou você faz academia, ou você faz outras coisas, e sua agenda está sempre lotada com um monte de coisas, e não tem tempo para o casal, não tem tempo para conversas do cotidiano. Vocês vão se distanciando, não importa o quanto as pessoas de fora gostem de vocês como casal. A realidade é que se vocês não construírem, nada acontece. E a gente fala isso aqui no nosso canal, que é especializado em relacionamentos amorosos, ou seja, a gente fala isso sobre nós também. Porque corre o risco de repente, você passar a achar que a gente não tem dificuldades, ou que a gente tudo é mil maravilhas. E, na verdade, até mesmo esse espaço que a gente tem aqui para conversar com vocês, também é um espaço que é uma parte da realidade. Então, provavelmente a gente não fala de todas as questões que a gente trata no nosso cotidiano, porque isso é de fora o íntimo. Sim. Mas nós estamos aqui para dizer para você todos os dias, olha, não crie idealizações a nosso respeito. Não crie, porque senão você vai cair do cavalo. Significa que nós vamos nos separar? Estamos trabalhando para que isso não aconteça. Estamos trabalhando para que a felicidade seja uma coisa construída diariamente, que os dois consigam caminhar de forma perseverante nessa jornada a dois. Agora, isso não quer dizer o fato de nós termos um canal no YouTube sobre esse assunto, o Instagram, que aliás é a Felicidade a Dois, o 2 numeral, se você quiser nos siga lá inclusive no Instagram. Isso não quer dizer que nós temos uma garantia de que tudo vai dar certo automaticamente. Se a gente não construir sempre, nada vai acontecer entre a gente também. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de idealização, né? Eu vejo muitas blogueirinhas aí postando a rotina, eu acordo 5 horas da manhã, aí eu vou para academia, aí volta, faz um café da manhã maravilhoso, faz a meditação, e muitas vezes a gente compara a nossa vida com a dela, né? E a nossa realidade é diferente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa. A gente, quando chega, vai para academia, chega, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não tem um chefe de cozinha nos esperando. Então, as nossas realidades são diferentes. E a mesma coisa você comparar o seu relacionamento com o relacionamento das celebridades. Eles vão mostrar ali a felicidade extrema, que eles não brigam, eles estão ali todo o tempo feliz, e é uma família de margarina que todo mundo está ali na mesa conversando, mas a gente não sabe no íntimo deles, né? E por isso que a gente tem aquele baque, poxa vida, eles se separaram, mas pra gente o que eles mostram é só isso, a felicidade, mas por trás das câmeras é totalmente diferente. Então não idealize o seu namoro, o seu relacionamento com dessas celebridades, porque não projete, né? Não projete isso, porque você vai acabar caindo do cavalo. Sim. Porque nem tudo é perfeito, né? Isso mostra também que não adianta, por exemplo, meus pais adoram a gente, adoram meu esposo, a minha esposa. Isso não é garantia de sucesso e de felicidade.
Os meus amigos falam que nós nascemos um para o outro. Se vocês não aprenderem a lidar um com o outro no dia a dia e construir, nada vai acontecer. Quer ver uma outra coisa que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra inteligência emocional. Então, por exemplo... Mas paga um psicólogo. Paga um psicólogo. Mas inteligência emocional fala da sua capacidade de lidar com seus traumas, porque você pode fazer, eu já vi pessoas fazendo 5 anos de terapia e não tendo melhoras nisso, porque isso depende de uma atitude pessoal. Então, se você, por exemplo, tem dinheiro, vai no psicólogo, mas não se abre para a experiência e não exerce essa inteligência emocional no seu cotidiano, tomando decisões, né, aprendendo a encontrar soluções para as questões que vão aparecendo, o dinheiro por si só não é capaz de fazer isso. E você pode se tornar uma pessoa rica e insuportável no cotidiano. Você pode se tornar uma pessoa rica e mesquinha, uma pessoa rica e que só olha para o próprio umbigo, uma pessoa que é rica e que se esquece do seu nascedouro, da sua origem, e vai se tornando uma pessoa arrogante, orgulhosa, uma pessoa que não sabe nem dar e nem sabe receber também. Porque esse é um grande desafio, por exemplo, de alguém que tem muita riqueza. Se você, por exemplo, é pobre e ganha uma viagem para Paris, provavelmente, se você entender a importância que Paris tem no cenário mundial e toda a cultura e todos os lugares lindos, e a oportunidade incrível que você vai ter, por exemplo, para visitar essa cidade, etc e tal, você vai vibrar de alegria, você vai se emocionar provavelmente. Por quê? Porque você está vendo aquilo pela primeira vez. Sim. Agora, se você vai a Paris toda semana, isso tem um poder de diminuição da sua consciência muito grande. Então há pessoas que não sabem nem receber presentes, porque já estão num nível de amortecimento da consciência que elas podem receber qualquer coisa, que elas não se alegram mais, como, por exemplo, uma pessoa que não tem e o recebe. Então, e isso pode influenciar também no relacionamento a dois, entende? Então, aí eu quero dizer também a importância da gente aprender a se inspirar em casamentos, mas a não viver na lógica da comparação. Sim. Se inspire. Tem pessoas legais que você gosta, que estão na internet, que são, enfim, uma inspiração de casamento, porque você vê comunicação afetiva, você vê que são pessoas que realmente estão buscando o melhor do outro, que acreditam no amor. Claro, a gente está aqui também como se oferecendo como uma referência de inspiração. Claro. Agora, não fique se comparando. Há muitos problemas que a gente enfrenta no nosso relacionamento que talvez você enfrente outros problemas no seu relacionamento, porque cada relacionamento é único. Há coisas que a gente tira de letra que você tenha muita dificuldade de vencer. E aí esse canal vai ser útil para você, porque nós vamos te mostrar alguns caminhos das pedras. A gente vai apontar para determinadas direções e propor possibilidades para você. Agora, pode ser que você tenha muitas facilidades dentro do seu relacionamento que nós não temos essas facilidades, temos dificuldades nessa área da vida. Então, você tem muito a nos ensinar. Então, quando você coloca um comentário, você diz o que você está passando, como você lidou com isso, ou melhorou aquilo, você também está sendo um agente de inspiração para nós em nossa jornada. Então, isso é uma troca, entende? Então, ao invés de projetar e fantasiar sobre o relacionamento de outras pessoas, se inspire. Você é livre para se inspirar. E isso não é somente com esses relacionamentos, com todos os relacionamentos. Você olha, por exemplo, o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Pare de ficar idealizando, pare de ficar fantasiando. Seu pai e sua mãe é um homem e uma mulher maravilhosos. Tentando. Claro, também, né? Que te amaram, que devem ser valorizados por isso, mas são pessoas comuns. São pessoas que têm seus defeitos, suas dificuldades. Então, pare de olhar com esse olhar de fantasia ou de comparação. Daí você está dentro de um namoro, o outro tem que agir igual sua mãe age, o outro tem que agir igual seu pai age. Não, o outro tem que agir como ele age. Sim. E ele pode melhorar, pode crescer, pode avançar, mas
esse nível de comparação, ele não faz bem nem para você, nem para a pessoa com quem você está. Então, se inspire nas coisas boas das pessoas, sem ficar se comparando, porque as comparações podem nos levar à infelicidade. E se você compara o seu cônjuge com uma outra pessoa, você vai colocar sobre os ombros dele ou sobre os ombros dela uma exigência, um nível de expectativa que ele não dá conta de resolver, que ela não dá conta de resolver, simplesmente porque ela não é a pessoa com quem você a compara. Então, a gente precisa entender isso o mais cedo possível. Daí, quando acontecer divórcios no mundo dos famosos, você vai poder dizer até assim, que pena, né? Eu gostava do casal, eu acho que eles tinham um potencial de se perpetuar juntos, né? De estarem juntos, Sim. Porque eu acho que ninguém casa para se separar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Todo mundo deseja que isso seja longevo, que isso seja duradouro. Agora, essa tristeza não vai significar desilusão. Porque o que eu vejo de pessoas na internet, meu Deus, pelo amor de Deus, volta com ele, volta com ela e tal, e nem sabe da missa à metade, entende? Pessoas que ficam lá até hoje, eu não superei a separação da Sandy com o Lucas, como se tivesse que superar alguma coisa, não tem que superar nada. Quem estava no relacionamento era a Sandy, eu ia falar o Júnior, mas não era o Lucas, não tem nada a ver com você. Então, pequeno gafanhoto, saiba que você é só você, dentro de um casamento, de um relacionamento a dois, de uma celebridade, você não é ninguém. No sentido de que você pode se inspirar, mas você não está dentro do relacionamento. Mas às vezes as pessoas confundem. Ao invés de você focar no relacionamento do outro, foque em vocês dois. Sim, claro. Né? Veja o que você pode fazer para o outro ser mais feliz, o que você pode aprender no relacionamento do outro lá da pessoa, para você extrair esse conhecimento e passar ali, eu gosto do meu relacionamento, então o que eu faço para melhorar? O que eu faço para me melhorar também, né? A gente tem o autoconhecimento, fala, olha, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um namorado melhor. Então, foque em você, foque no casal. Sim, exatamente. E para finalizar esse vídeo, a gente queria contar que nós inauguramos uma consultoria que a gente está chamando de consultoria afetiva, que é para você que deseja ter um tempo com a gente, 2 encontros online, né, para falar sobre as suas dificuldades, para buscar um direcionamento. De repente você fala assim, olha, eu estou em busca do amor e eu gostaria muito de saber como eu posso me preparar melhor para encontrar um amor de verdade, não apenas relacionamentos, sabe, sem sentido nenhum. Então essa consultoria acabou de ser aberta, você tem a possibilidade de conversar com a gente e de marcar isso. Sim. O segundo link aqui da descrição desse vídeo é o link da consultoria, é só entrar e você vai cair no nosso WhatsApp, é só conversar com a gente. Ou então você diz assim, olha, estou dentro de um relacionamento, mas eu não sei, parece que está estranho esse relacionamento, eu queria ter uma luz. A gente está chamando de consultoria afetiva porque a nossa ideia é justamente isso, é tentar te ajudar a enxergar por pontos de vista diferentes e dar também um plano de ação. Então não vai ser uma coisa apenas teórica, é dar um plano de ação e depois dar um espaço de tempo para você agir e a gente conversar sobre os resultados disso. Né? Ou então, se você é divorciado, acabou de passar por essa dificuldade, né? E agora está no processo de reconstrução, então você também tem uma consultoria afetiva preparada para você. Então, para solteiros em busca do amor, para pessoas que estão num relacionamento sério, seja de namoro ou casamento, ou para você que acabou de se divorciar. Essa consultoria, ela tem um custo, obviamente. A gente pode passar todos os valores para vocês, enfim, lá pelo WhatsApp, é só entrar aqui no segundo link da descrição. Vai ser uma alegria para a gente participar da sua história de vida e podermos contribuir de alguma forma com a nossa experiência. É isso aí. Tá bom? Vai aparecer mais um vídeo aqui para você continuar pensando sobre a felicidade a dois. Fique com a gente em mais esse vídeo. Até lá.